Então, pessoal, o vídeo vai ser gravado pensando numa revisão para a prova para avaliação de matemática que acontece nessa terça-feira. O conteúdo da avaliação é a equação geral da reta e a equação reduzida da reta. Sobre a equação gerais da reta, uma das questões que provavelmente deve cair na avaliação é cobrar que o aluno ele determine a equação de uma reta a partir do desenho dela, e da identificação de dois pontos que passam sobre essa reta. Tá bom? Os pontos 1 e 2 e menos 2 e menos 1 pertencem a essa reta aqui em verde. Para determinar a equação geral dela, a gente tem que resolver um determinante 3 por 3, onde uma das linhas são os pontos genéricos x e y. As outras linhas formadas pelas coordenadas desse ponto, ou seja, 1 e 2, menos 2 e menos 1. A última coluna, como a gente já viu em aulas, é formada pelo 1. E na hora de resolver o determinante, a gente pode aplicar a regra de Sarri e repetir esses dois elementos aqui de baixo, menos 2 e 1 aqui em cima, e os elementos x e 1 aqui embaixo. Isso vai nos dar três diagonais principais, são essas aqui, ó. Essa primeira aqui, quando você multiplica, dá menos 1. Você multiplicar a segunda diagonal principal aqui, vai dar 2x, a gente coloca mais 2x para ter uma conta. E a terceira e última diagonal principal vai dar menos 2y. Bom, as diagonais secundárias, no sentido contrário, ao multiplicar a primeira aqui dá menos x, e trocando o sinal fica mais x. A gente troca o sinal da diagonal secundária, lembrando, viu? Aqui dá menos 4, quando você multiplica trocando o sinal fica mais 4. E essa última aqui vai dar y, trocando o sinal fica menos y. Como se trata de uma equação geral da reta, a gente iguala a zero aqui. O último elemento. Vamos agora somar ou subtrair os elementos com a parte literal semelhante, ou seja, o x com o x, 2x mais x dá 3x, menos 2y, menos y dá menos 3y, e por último menos 1 e 4, que vai dar 3 positivo, 4 menos 1 dá 3. Então essa é a equação geral da reta, que termina essa questão. Ela pode ser simplificada, a gente pode exibir uma equação semelhante a essa daqui, equivalente a essa, melhor dizendo, que seria a equação x menos y mais 1 igual a zero. Também representa a mesma reta que essa equação. Por quê? Porque dá para chegar a partir dessa equação azul, multiplicando todos os elementos por 3, a gente chega nessa equação verde, que são equações equivalentes. Então, uma das questões é verificar qual seria a equação da reta a partir do desenho dela e dois pontos pertencentes a ela. Bom, outro conhecimento que será cobrado na prova é quando o ponto pertence ou não à equação da reta, na forma geral, como está escrito aqui. Para o ponto pertencer à reta, o seu desenho implica dizer que essa reta ela passa por esse ponto. Não pertencer quer dizer que ele está fora, não. A reta não vai passar por ele. Para solucionar essa questão sem apelar para o uso da parte geométrica do desenho, a gente tem que substituir as coordenadas do ponto na equação, em ordem. A primeira coordenada corresponde à variável x, a segunda à variável y. Por exemplo, o ponto aqui menos 4 e menos 1, substituindo na equação 2x menos 3y mais 5 igual a zero, vai ficar 2 vezes menos 4, menos 3 vezes menos 1, mais 5 igual a zero. Então aqui, onde tinha o x, eu vou colocar essa coordenada, menos 4, vou colocar no parênteses por conta do sinal de menos, e aqui onde tinha a coordenada y, eu coloco a coordenada menos 1, aqui do primeiro ponto. O fato de estar aqui 2x é porque está multiplicando, 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Esse menos com menos aqui fica mais, e 3 vezes 1 dá 3, mais 5. Menos 8, mais 3 subtrai e conserva o sinal do maior, vai ficar menos 5, com esse mais 5 aqui, mais 5. E menos 5 mais 5 dá 0. O fato de ter
Satisfeita a igualdade, o outro membro da equação sempre é igual a zero aqui, da equação na forma geral. É igual a zero, então faz com que o ponto menos 4 e menos 1, ele pertença à reta, né? Por sua vez, ao substituir os pontos 2 e menos 3 na mesma equação, ou seja, no lugar do x aqui colocar 2, no lugar do y colocar menos 3 e responder a equação, né, fazendo a substituição aqui, vai ficar 2 vezes 2, 3 vezes menos 3, a gente obtém, ó, 2 vezes 2, 4, menos com menos mais, 3 vezes 3, vai ficar mais 9, mais 5, que vai dar 13 com 5, 18, 18. Diferente de zero, implica dizer que o ponto 2 e menos 3 ele não pertence à reta. Só pertence quando der igual a zero. Em outra qualquer situação, a gente diz que o ponto não vai pertencer à reta. É bom lembrar que a equação geral da reta é uma expressão do tipo ax mais by mais c igual a zero, né? E tem algumas propriedades com relação à expressão desse tipo. Por exemplo, a gente pode ter um dos elementos, né, ou A ou B, né, ser igual a zero, e mesmo assim vai ser uma equação. Quando A for zero, né, e os elementos B e C forem valores diferentes de zero, né, se A for zero aqui, esse termo x ele não vai aparecer, certo? Ele não vai aparecer porque qualquer coisa vezes zero vai dar zero, e a gente vai ter a expressão que só vai ter o termo y mais b, y mais c, desculpa, igual a zero. Nessa situação, a equação da reta vai ser representada, sua forma geométrica, melhor dizendo, vai ser representada por uma reta que é paralela ao eixo de x. Numa situação em que não há o elemento x na equação, a reta, o desenho dela é uma reta paralela ao eixo x. Tá? Aqui o x, a reta pode ser uma reta paralela aqui, ó, passando por baixo do eixo x, ou então em cima, aqui, ó, passando aqui em cima no eixo x. Tá? Pode acontecer também da nossa equação ter os termos termo A diferente de zero e o B igual a zero. A e C diferente de zero e o termo B igual a zero. Sendo essa a situação, então quem não vai aparecer na expressão vai ser o elemento y. Ele não vai aparecer se o b for zero. Quando eu multiplicar 0 vezes y, o y não vai aparecer. A nossa equação vai ficar do tipo ax mais c igual a zero. Na ausência do elemento y, o gráfico da reta, né, a expressão geométrica dessa reta, o gráfico dela vai ser uma reta paralela ao eixo y. Vai ser uma reta assim, ó, paralela ao eixo y. Então, quando falta o elemento y, a reta é paralela ao eixo y, a reta vertical. Quando falta o elemento x, que foi o exemplo anterior, a reta é paralela ao eixo x, é uma reta horizontal, certo? E também pode acontecer, né, como no último caso, o nosso A aqui ser um elemento diferente de zero, B ser um elemento diferente de zero, e agora o C ser um elemento igual a zero. Nessa situação, não vai aparecer o valor numérico aqui C. A gente vai ter uma reta do tipo AX mais BY igual a zero. Não aparece o valor numérico aqui. Nessa situação, a nossa reta ela vai sempre passar na origem do sistema do plano cartesiano, ou seja, ela sempre vai passar no ponto 0, 0. Sempre vai passar aqui, ó. Quando C é zero,
a reta em questão ela passa na origem do sistema, ou seja, ela passa no ponto 0, 0 do sistema. É uma reta que sempre vai cruzar esse ponto aqui, quando for retas com equações desse tipo, né? Quando C é 0 e o A e o B são elementos diferentes de 0.